só para esclarecer, eu tenho comissão, mas eu gostaria que a gente chamasse a vocês. Passo agora a tratar do livro de sessão de hoje. Peço a extrema atenção de todos para que não haja nenhuma dúvida. Conforme decreto número 201/67. Nessa sessão serão votadas as infrações objeto do processo político administrativo número 1/2026, que foram feitos sobre os trabalhos da comissão processante, legitimamente sorteada conforme o rito determinado por lei. Iniciando a sessão, iremos fazer a leitura dos principais documentos do processo político administrativo. Sim, eu gostaria da leitura integral do processo. Iniciando a sessão, iremos fazer a leitura dos principais documentos do processo político administrativo número 1/2026 e, posteriormente, vamos abrir a palavra para que cada vereador se manifeste pelo período de 15 minutos a ser julgados na tribuna, como preferir. Questão de ordem, presidente. Eu tenho tempo de votar. Se for pedido, tem que ler aqui, né? Falei que era da imprensa. E aí? Você devia ir no lugar com os outros. Seu assessor? A moça está trabalhando lá embaixo, lá no lugar com os outros. Ele chega com o Boradinho, né? Então, e o GG, cadê? GG está bem, a palavra para que cada vereador se manifeste pelo período em seus lugares ou na tribuna, como preferirem. Executando-se o vereador anunciado, se envolve a terá 2 horas para a manifestação. Feitas as manifestações dos vereadores em ordem horária, o serviço ao vereador se envolve terá no menos de 2 horas para se manifestar na tribuna, juntamente com seus defensores, podendo fazer uso livre do desenvolvimento da palavra sem interrupções. Lembro, senhores vereadores, que não haverá concessão a partes, nem tempo regulamentar para a discussão, além do tempo individual de cada parlamentar, que questões de ordem somente serão analisadas por esta mesa de leitura, se forem feitas dadas em termos específicos do regimento interno. Posteriormente, passaremos à votação final de cada um dos pontos do relatório final da comissão processante. Passaremos então agora a leitura de documentos constantes do processo político administrativo do 2026. Solicito à senhora primeira secretária a leitura de documentos identificados para a leitura. Identificados sendo necessários, o secretário se repete durante a leitura dos documentos. Gostaria de dar a primeira secretária a senhora Felipe. Ata de reunião da comissão processante. Processo de cassação de mandato parlamentar. Denunciado, vereador Moacir Costa, aos 2 dias do mês de junho de 2026, às 14 horas, na sede da Câmara Municipal da Turística de Itu, reuniram-se os membros da comissão processante constituída para a apuração dos fatos narrados na denúncia formulada em face do vereador Moacir Costa, estando presentes os vereadores Donizete André, presidente da comissão processante, Neto Peruzzi, relator, e Ana Delgumento. Aberta a reunião pelo presidente, deliberou-se inicialmente pela formal instalação da comissão processante nos termos do decreto-lei número 2.201/1967, especialmente do artigo 5º aplicável ao processamento e julgamento de infrações político-administrativas atribuídas a vereadores, no que couber, bem como nos
termos da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno da Câmara Municipal de Estudo, especialmente quanto às regras relativas ao decoro parlamentar, a cassação de mandato e a competência da Câmara para a apuração de condutas incompatíveis com a dignidade do Poder Legislativo. Na sequência, os membros deliberaram acerca das diretrizes procedimentais, organizacionais e probatórias destinadas a regular a condução do processo administrativo, ficando estabelecido o quanto segue. Primeiro, da instalação da comissão e da finalidade do ato. A comissão processante declara-se formalmente instalada para apurar com imparcialidade técnica e observância integral do devido processo legal os fatos narrados na denúncia apresentada em face do vereador Mancir Cola. Consignando-se que a presente reunião não importa em qualquer juízo definitivo de procedência ou improcedência das acusações. Neste momento, a comissão organiza os trabalhos, delimita diretrizes, fixa parâmetros de instrução e estabelece as providências iniciais necessárias à apuração dos fatos, preservando-se o contraditório, a ampla defesa e a imparcialidade do procedimento. A comissão registra desde logo que a análise deverá observar a distinção entre juízo da admissibilidade e o juízo de mérito. A admissibilidade limita-se à verificação da existência de narrativa minimamente determinada, plausibilidade de enquadramento jurídico, pertinência institucional e necessidade de produção de prova. A eventual conclusão sobre responsabilidade do culpador, proporcionalidade da sanção ou cassação somente poderá ser firmada ao final da instrução à luz do conjunto probatório produzido nos autos. Segundo, dos autos e da guarda processual. Deliberou-se que os autos físicos do processo administrativo permanecerão sob guarda da presidência da comissão e local apropriado, seguro e com controle de acesso, incumbindo-lhe o apoio técnico administrativo necessário aos trabalhos da comissão processante, incluindo lavratura de certidões juntadas, controle de prazos, expedição de notificações, intimações e demais atos de secretaria necessários ao regular andamento processual. Em razão da repercussão política no referido processo, fato que influencia de maneira direta todos os servidores da Câmara Municipal, a comissão ponderou pela solicitação à mesa diretora da Casa ligar o microfone para constar em nada. Senhores aqui com mais de 60 anos em pé, e comissionados que têm a oportunidade de estar em seus gabinetes aqui, tomando lugar de pessoas que estão em pé. Não façam passar vergonha o que vocês já estão passando. Peçam para esses comissionados, esses assessores, descerem, ficarem em seus gabinetes e deixarem os idosos sentados. Por favor, sente aqui que está vago. Não tem que colocar, não. Vem cá, por favor, celular. Está vago. Celular não sei. a mesa diretora da Casa para que oficie o Poder Executivo para que no mínimo de um servidor enviado para acolher a comissão tecnicamente com a ajuda do procedimento do protocolo de transmissão da reunião entre outras. Fica vedada a retirada dos autos das dependências da Câmara Municipal, salvo mediante autorização expressa da comissão processante. Toda a movimentação relevante deverá ser certificada nos autos, especialmente juntadas, vistas, extração de cópias, recebimento de documentos, expedição de ofícios, intimações e notificações. Terceiro, do acesso dos autos e da observação processual. A comissão deliberou que o processo administrativo possuirá acesso controlado durante a fase instrutória, sem prejuízo da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos administrativos. Assim, os autos não serão disponibilizados integralmente em sítios eletrônicos oficiais, redes sociais ou meios amplos de divulgação durante a tramitação processual, visando resguardar a integridade da de dados pessoais eventualmente sensíveis
e a regularidade dos trabalhos da comissão. O acesso aos autos por terceiros interessados será permitido mediante requerimento formal dirigido à comissão processante, que avaliará o pedido à luz do interesse da preservação da instrução, da proteção de dados e da legislação aplicada. Poderá ser autorizada a vista supervisionada dos autos, ficando vedada, salvo autorização expressa da presidência da comissão, a extração de cópias, a reprodução fotográfica, a gravação audiovisual e o compartilhamento integral dos documentos processuais. Ao denunciado e a seus procuradores regularmente constituídos, será assegurado acesso integral e irrestrito aos autos, inclusive para obtenção de cópias a qualquer tempo, nos termos das garantias constitucionais dadas à defesa do contraditório. Quarto, na contagem dos prazos, a comissão processante deliberou que os prazos processuais observarão o disposto no decreto-lei sendo contados em dias corridos, considerando a natureza especial do procedimento e o prazo fatal de 90 dias para a conclusão do processo contados da notificação do denunciado. Ficou consignado que o prazo total para a conclusão do processo não será suspenso nem interrompido por excessos legislativos, feriados ou pontos facultativos, devendo todos os atos necessários serem praticados em tempo hábil para evitar carecimento do procedimento. A comissão deverá manter quadro de controle de prazos atualizado com o registro da data da notificação inicial, termo final do prazo de defesa prévia, datas de audiências, diligências, ações finais e prazo limite para a conclusão do processo. Quinto, da notificação do denunciado. Deliberou-se que o denunciado será notificado, ainda na presente data, no primeiro momento processualmente possível, para a apresentação de defesa prévia escrita no prazo legal de 10 dias com encaminhamento de cópia integral da denúncia e dos documentos que acompanham, facultando qualificação de provas e de até 10 testemunhas. Na hipótese de ausência do denunciado, endereço incerto, recusa justificada de exibimento ou impossibilidade de notificação pessoal, serão adotadas as providências legalmente cabíveis para a certificação do ocorrido e realização de notificação primeiro idôneo, inclusive edital, quando cabível. Sexto, do parâmetro de admissibilidade. A comissão deliberou adotar como parâmetro técnico de admissibilidade a verificação da existência de elementos mínimos que justifiquem a continuidade da apuração, sem antecipação de juízo condenatório. Para fins de prosseguimento, a denúncia deve conter narrativa compreensível dos fatos, identificação do representado, plausibilidade de enquadramento normativo e elementos iniciais de prova ou pontos de verificação. Não se exige nessa etapa prova plena, certeza definitiva de autoria, conclusão antecipada sobre dolo ou definição prévia de sanção aplicável. A comissão deverá evitar dois extremos. De um lado, atuar prematuramente em fatos potencialmente graves, apenas porque ainda dependem de produção de prova, de outro, tratar a denúncia como se já representasse a conclusão de prova. O objetivo da instrução será separar fatos comprovados, fatos não comprovados, fatos irrelevantes para o decoro parlamentar e fatos que, se confirmados, possam configurar conduta incompatível com a dignidade da Câmara. Sétimo, da delimitação inicial do objeto da apuração. A comissão deliberou que a instrução deverá se concentrar nos fatos narrados na denúncia, com especial atenção aos seguintes eixos de apuração, sem prejuízo de posterior saneamento, restrição ou complementação do objeto, conforme a defesa prévia e as provas produzidas. O primeiro eixo diz respeito ao episódio de disparo de arma de fogo em via pública com possível presença de simples, crianças, idosos e animais domésticos. A comissão deverá apurar se houve disparo, em quais circunstâncias, quantos disparos ocorreram, para o risco concreto aos presentes, se havia ameaça atual ou iminente, se houve proporcionalidade ao uso da arma e se o episódio possui repercussão institucional suficiente para análise sob a ótica do decoro parlamentar. O segundo eixo diz respeito à alegada omissão de socorro e à exposição de pessoas vulneráveis. A comissão deverá apurar se houve pessoa idosa atingida indiretamente pela situação, queda, desmaio, necessidade de atendimento, se algum menor de idade recebeu atendimento hospitalar ou psicológico e se há nexo direto entre tais fatos e conduta atribuída ao denunciado.
terceiro eixo diz respeito ao possível ingresso armado e específico em unidades escolares e unidades de saúde, obras públicas, censura, serviço funerário e demais repartições municipais. A comissão deverá apurar datas, locais, responsáveis pelas unidades, existência de autorização ou comunicação prévia, presença ostensiva de arma de fogo, eventuais imagens, exposição de servidores, constrangimento de usuários, interferência em rotinas administrativas e eventual descumprimento de protocolos de segurança. O quarto eixo diz respeito ao possível uso da atividade fiscalizatória parlamentar com instrumento de intimidação, autopromoção pessoal, exposição indevida de servidores ou desorganização de serviços públicos. A comissão reconhece que a fiscalização parlamentar é prerrogativa legítima e essencial ao exercício da vereança, mas deverá apurar se houve excesso, abuso, desvio de finalidade ou conduta incompatível com urbanidade, fluidez e respeito institucional. O quinto eixo diz respeito à repercussão social e ao eventual abalo à imagem institucional da Câmara. A comissão registra que repercussão pública isoladamente não configura quebra de decoro. Contudo, quando associada a fatos determinados e potencialmente graves, pode ser considerada como elemento de contexto, gravidade e impacto institucional, desde que vinculada a provas concretas. O sexto eixo diz respeito a notícias jornalísticas e procedimentos externos, eventualmente mencionados. A comissão delibera que notícias de imprensa poderão servir como fonte inicial de informação e indicação de possíveis elementos probatórios, mas não substituirão prova oficial nem servirão por si sós, como fundamento autônomo de responsabilização. Quando necessário, serão informações oficiais e documentos dos órgãos competentes. Oitavo, da instrução processual. Após a apresentação da defesa prévia ou decorrido o prazo legal sem manifestação, a comissão processante deliberará sobre o procedimento do feito, podendo determinar a expedição de ofícios, a requisição de documentos, a realização de diligências complementares, a oitiva de testemunhas, bem como a realização de inspeções e visitas técnicas que se mostrem necessárias à adequada elucidação dos fatos. As testemunhas arroladas pela denúncia serão intimadas pela comissão processante. As testemunhas indicadas pelo denunciado deverão possuir pertinência objetiva com fatos investigados, podendo a comissão interferir mediante decisão fundamentada, provas manifestamente impertinentes, irrelevantes, meramente protelatórias ou destinadas exclusivamente a provas de reputação pessoal sem relação direta com os fatos apurados. As testemunhas de defesa eventualmente admitidas deverão ser apresentadas pelo próprio denunciado nas datas designadas para a audiência, ficando sob sua responsabilidade assegurar o comparecimento salvo deliberação diversa da comissão, especialmente quando houver necessidade justificada de indicação formal pela Secretaria da Câmara. A comissão deliberou que todas as audiências poderão ser registradas por meio de audiovisual, além da lavratura das respectivas atas, preservando-se a integridade do grupo escolhido e a possibilidade de conferência posterior pelas partes. Nono, das diligências mínimas inicialmente recomendadas. Sem prejuízo de deliberação posterior após a defesa prévia, a comissão registra como diligências possíveis e pertinentes, em tese, as seguintes providências: requisitar a mesa diretora da Câmara Municipal para que oficie o Poder Executivo para nomear e indicar o servidor de carreira para que se secretarie os trabalhos da comissão em suas reuniões a serem agendadas e comunicadas. Requisitar a Polícia Civil informações sobre o boletim de ocorrência, procedimentos investigatórios, laudos, termos de declaração e eventual apuração relacionada ao episódio. Os disparos de armas de fogo em via pública. Requisitar ao órgão competente informações sobre a condição funcional do denunciado no momento do episódio, especialmente se atuado como policial civil, se estava em serviço de folga ou situação particular, bem como avaliação administrativa disciplinar relacionada aos fatos. Requisitar a Secretaria Municipal de Educação informações sobre unidades eventualmente visitadas pelo vereador,
registros de ocorrências, relatos de imagens, afastamentos médicos, imagens disponíveis e identificação dos servidores que tenham conhecimento direto de fatos relacionados à entrada armada, intimidação ou constante. Claro, é escrito lá. Não, perfeito. Vai fazer, sabe, Requisitar a 360. Secretaria Municipal de Saúde informações sobre episódios em governo vereador, em unidades de saúde, inclusive vacinação, atendimento a eventuais reclamações, registros internos e identificação dos servidores presentes. Requisitar as secretarias ou órgãos responsáveis por obra, censura, serviço funerário e demais repartições, mencionar as informações sobre entrada do vereador, filmagens, acessos a áreas restritas, presença ostensiva de arma e interrupção de serviços, constrangimentos e chamados à Guarda Civil Municipal, à Polícia Militar. Requisitar ao setor de comunicação da Câmara cópia de vídeos, publicações, registros e documentos relacionados à interdição dos fatos, preservando links, arquivos originais e, quando possível, elementos de autenticidade. Determinar que as provas digitais sejam juntadas em formato preservado, com indicação de fonte, data, link responsável pela coleta e, se possível, resumo de autenticidade, a fim de evitar controvérsias sobre cortes, edições ou descontextualização. 10. Das intimidações e dos atos processuais. Fica estabelecido que o denunciado e ou seus procuradores serão intimados de todos os atos processuais, audiências e diligências com antecedência mínima de 24 horas, assegurando-se o pleno exercício do contraditório, da ampla defesa e da participação nos atos instrutórios, mediante a intimação pessoal, ciência dos autos e meio institucional cadastrado ou outro meio idôneo, com comprovação de envio e recebimento sempre que possível. Todos os atos relevantes deverão ser certificados nos autos. Havendo requerimentos das partes, a comissão deliberará de forma colegiada e fundamentada, indicando expressamente as razões de deferimento, indeferimento ou determinação de complementação. 11º. Da análise das estruturas preliminares defensivas. A comissão deliberou que eventual defesa preliminar deverá ser examinada com atenção, especialmente quando alegações de nexo, generalidade da denúncia, incompetência da comissão, ausência de nexo com mandato, perseguição política, liberdade de atuação parlamentar e existência de repercussão institucional. A comissão registra desde já que eventual alegação de perseguição política não impede por si só o prosseguimento da apuração, caso existam fatos determinados de irregular e possibilidade de delito. Da mesma forma, a fiscalização parlamentar é atividade legítima e protegida, mas não é absoluta, devendo ser exercida dentro dos limites da legalidade, prudência, finalidade pública, segurança e respeito aos direitos do município. Também se registra que fatos cometidos fora do recinto da Câmara não estão automaticamente excluídos do campo do decoro parlamentar. O ponto relevante será verificar se há nexo funcional, repercussão institucional ou utilização da condição parlamentar de forma suficiente para atrair a competência ética e político-administrativa da Câmara. 12º. Da sessão de julgamento. Concluída a instrução processual e emitido o parecer final pela comissão processante, será requerida à presidência da Câmara Municipal a convocação de sessão de julgamento, preferencialmente extraordinária, observando-se o rito legal previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, com garantia de defesa oral, leitura das peças cabíveis como requerida, votação nominal e deliberação pelo quórum legalmente exigido. 13º. Das disposições finais. A comissão processante deliberou que situações processuais supervenientes, omissões procedimentais, requerimento das partes, pedido de prova, impugnações, questões de ordem e incidentes serão apreciados colegiadamente mediante decisão fundamentada, observados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, imparcialidade, oralidade ampla, defesa, contraditório e devido processo legal. Fica expressamente consignado que a presente ata não utiliza como fundamento, referência ou elemento de análise qualquer documento de dano a esse processo de cassação, especialmente manifestações preliminares, defesas ou expedientes
pertencentes a outros procedimentos administrativos ou disciplinares diversos, ainda que tratem de temas semelhantes ou de matéria de decoro parlamentar, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavando-se a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da Comissão de Sessão. Vereador Benedito José Donizete André, vereador Francisco Pedro Neto, vereadora Ana Delfé. Ata da 16ª sessão ordinária de 2026 da Câmara de Vereadores da Instância Política de Foz, 26 dias do mês de maio do ano de 2026, sob a presidência do vereador Pedro Neto, realizou-se a 16ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores da Instância Política de Foz, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em sua sede, Alameda Barão de Ribeirão, número 2800. Às 16 horas, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da primeira sessão, na qual estiveram presentes os vereadores Alcides Felício Neto, Antônio Luiz da Silveira, Elaine Cristina Vieira, Tiago Gonçalves, Ana Rosa Belbu, Maldino de Oliveira do Paula Santos, Benedito José Donizete André, Eduardo Luiz Alves da Silva, o Herbert Margareta dos Santos Pereira, o Dr. José Dalmo Moreira Filho, Nossa Paula, Patrícia Dal e Paulo Eduardo Andrade Ortiz. Dando início ao trabalho do senhor presidente, solicitou o vereador Eduardo Luiz Alves da Silva a leitura do texto do Evangelho, convidando a voz a vereadora Elaine Cristina Vieira para a leitura do Evangelho na próxima sessão ordinária. Neste momento, o senhor presidente solicitou a primeira secretária a leitura da ata da 15ª sessão ordinária de 2026, realizada no dia 19 de maio de 2026. Em questão de ordem, o vereador Dr. José Galvão Moreira Filho solicitou a dispensa da leitura da ata, sendo aprovada por unanimidade dispensa e após o texto da mesma. Em seguida, o senhor presidente solicitou a senhora primeira secretária a leitura do expediente recebido. Ofício Legislativo número 63, de 2026, datado de 25 de maio de 2026, encaminhado pelo vereador Tiago Gonçalves. Encaminhado denúncia por infração político-administrativa com pedido de cassação de mandato parlamentar em desfavor do vereador Márcio Cova. A denúncia foi acolhida pelo plenário em votação simbólica com 9 votos favoráveis e 2 votos contrários, os vereadores do Herbert Margareta dos Santos Pereira e Paulo Eduardo Andrade Ortiz, sendo impedidos de votar o denunciante, vereador Tiago Gonçalves, e o denunciado, vereador Márcio Cova. Neste instante, a sessão foi suspensa para sorteio dos membros que hão de compor a comissão de sessão. Foram sorteados os vereadores Benedito José Donizete André, Alcides Felício Neto e Ana Rosa Belbu. Sendo proclamado o resultado do sorteio, a sessão foi suspensa por 20 minutos para a deliberação entre os vereadores sorteados para a composição da referida comissão de sessão. Retomando os trabalhos, o senhor presidente declarou que a comissão processante será composta pelo vereador Benedito José Donizete André, presidente, Alcides Felício Neto, relator, e Ana Rosa Belbu, balancete referente ao mês de abril de 2026, encaminhado pelo Departamento Financeiro da Câmara de Vereadores da Instância Política de Cu, ofício número 28/2026, de 6 de maio de 2026, encaminhado pelo Executivo Municipal, encaminhado acordão referente à DI número 2347, ofício número 34/2026, datado de 18 de maio de 2026, encaminhado pelo Executivo Municipal, encaminhando cópias de leis publicadas, ofício 38/2026, datado de 22 de maio de 2026, encaminhado pelo Executivo Municipal, encaminhando cópias de leis promulgadas, ofício 1057/2026, datado de 22 de março de 2026, encaminhado pela Caixa Econômica Federal, encaminhando orientações para operações de crédito e financiamento. Ofício sem número, datado de 22 de maio de 2026, encaminhado por Orlando Cláudio Pinto, encaminhando denúncia em face da vereadora Paulina de Oliveira de Paula Santos, projeto de lei número 71/2026, de autoria do vereador Herbert Aparecido dos Santos,
Pereira, que dispõe sobre diretrizes de promoção da segurança preventiva no transporte coletivo urbano do município de Itu e da outras providências, projeto de lei número 72/2026, de autoria do vereador Everton Aparecido Santos Pereira, que institui diretrizes de conscientização, apoio institucional e incentivo à promoção do monitoramento glicêmico contínuo de crianças diagnosticadas com diabetes mellitus tipo 1 no município da Estância Turística de e da outras providências. Projeto de lei número 73/2026, de autoria do vereador Dr. José Galvão Moreira Filho, que declara de utilidade pública a Igreja Evangélica do Livramento Bíblico em Itu. Projeto de lei 74/2026, de autoria do vereador Alcides Belucci Neto, que institui o diploma e medalha Monsenhor Durval de Almeida e da outras providências. Projeto de lei número 75/2026, de autoria do vereador Moacir Cova, que dispõe sobre a denominação de via pública Rua 10, localizada no loteamento Montier, como Rua Valdemar Francisco da Silva Júnior. Os projetos foram encaminhados à Secretaria-Geral Legislativa para a nova legislativa. Moções número 673/2026, de autoria do vereador Everton Aparecido Santos Pereira, de congratulação com Davi Carvalho Guimarães, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção 674/2026, de autoria do vereador Everton Aparecido Santos Pereira, de congratulação com Felipe Leonardo Pereira Rosa, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção número 675/2026, de autoria do vereador Everton Aparecido Santos Pereira, de congratulação com Webster Adriano Almeida dos Reis, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção 677/2026, de autoria do vereador Eduardo Luiz Alves da Silva, de pesar pelo falecimento de Glória Terezinha Silveira de Carvalho, deferida nos termos regimentais. Moção número 678/2026, de autoria do vereador Alcides Belucci Neto, de congratulação com Fernando Aparecido Fonseca, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção número 679/2026, de autoria do vereador Alcides Belucci Neto, de congratulação com Luciana Zacarias, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção número 680/2026, de autoria do vereador Alcides Belucci Neto, de pesar pelo falecimento de Terezinha Nunes de Arruda, deferidas nos termos regimentais. Moção 681/2026, de autoria do vereador Eduardo Luiz Alves da Silva, de congratulação com Henrique Volpe Nunes, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção 682/2026, do vereador Eduardo Luiz Alves da Silva, de congratulação com Matheus Henrique Moedo, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção 683/2026, de autoria do vereador Eduardo Luiz Alves da Silva, de congratulação com Flávio Tomás Bazaia, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção 684/2026, de autoria do vereador Dr. José Galvão da Filho, de congratulação com Nicole Teste, aprovada por unanimidade. Em única discussão, moção 685/2026, de autoria do vereador Everton Aparecido Santos Pereira, de pesar pelo falecimento de Vinícius Henrique Saviola Fernandes, deferidas nos termos regimentais. Indicações 455, 456, 462, 474, 476, 477, 492 a 495 de 2026, de autoria do vereador Everton Aparecido Santos Pereira. Indicações número 457, 461, 464, 465, 467 a 471 de 2026 e 475 de autoria do vereador Eduardo Luiz Alves da Silva. Indicações números 463, 472, 473 de 2026, de autoria da vereadora Paulina de Oliveira de Paula Santos. Indicações números 466 e 478
2026, de autoria da vereadora Ana Rosa Delbu, indicação número 479 de 2026, de autoria do vereador Benedito José Donizete André, indicações número 480, 489 de 2026, de autoria do vereador Márcio Cova, indicações 489 a 488 e 490 de 2026, de autoria do vereador Antônio Luiz da Silveira, indicação número 491, de autoria da vereadora Helena Cristina Vieira. Neste momento, senhor presidente, solicitou as vereadoras Ana Rosa Delbu e Balbina de Oliveira de Paula Santos, que introduzissem ao plenário a senhora Diane Andréa de Souza Fiala, diretora da Faculdade de Tecnologia de Facete para o Museu da Piscinaria. Conforme o artigo 115, parágrafo 4º do regimento interno, fizeram uso da palavra os vereadores Dr. José Galvão Moreira Filho, Patrícia Dal, Elaine Cristina Vieira e Eduardo Luiz Alves da Silva. Neste momento, o senhor presidente solicitou aos vereadores Balbina de Oliveira de Paula e Eduardo Luiz Alves para que introduzissem ao plenário o senhor Rodrigo Ite de Moraes, representante do capítulo Jovens Cavaleiros de Iguaçu, da Ordem de Molai, para uso da tribuna livre, conforme o artigo 115, parágrafo 4º do regimento interno. Fez uso da palavra a vereadora Elaine Cristina Vieira, em questão de ordem, o vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz requeriu a participação da discussão e votação do projeto de lei número 40/2026. O requerimento foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Em seguida, o senhor presidente passou a ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei número 40/2026, de autoria do vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz, que dispõe sobre a denominação de via pública no loteamento do Jardim Montier, ao Dr. Pedro Paulo Giordani. O senhor presidente solicitou a senhora primeira secretária a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Na chamada dos vereadores inscritos, fizeram uso da palavra os vereadores Dr. José Galvão Moreira Filho, Eduardo Luiz, Patrícia Dal, Paulo Eduardo Ortiz, Antônio Luiz da Silveira, aparteado pelo vereador Tiago Gonçalves e Balbina de Oliveira de Paula Santos. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, foi o projeto de lei 40/2026 colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão. Nesse instante, o senhor presidente solicitou a primeira secretária a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Na chamada dos vereadores inscritos, fizeram uso da palavra os vereadores Dr. José Galvão Moreira Filho, Eduardo Luiz Alves da Silva, Patrícia Dal, Paulo Eduardo Ortiz, Antônio Luiz da Silveira, aparteado pelo vereador Tiago Gonçalves e Balbina de Oliveira de Paula Santos. Nesse instante, a sessão foi suspensa por 5 minutos e, tomando os trabalhos, o senhor presidente colocou em única discussão o projeto de decreto legislativo número 9/2026, da autoria do vereador Hamilton Aparecido Santos, que dispõe sobre concessão de título de cidadão e fulano ao senhor Allen Eduardo Gabriel. Em questão de ordem, o vereador Hamilton Aparecido Santos Pereira requeriu adiamento do projeto de decreto legislativo para a próxima sessão. O requerimento foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão o projeto de decreto legislativo número 10/2026, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre concessão de diploma em recicladez. O senhor presidente solicitou a senhora primeira secretária a leitura dos pareceres das comissões favoráveis. Na chamada dos vereadores inscritos, fizeram uso da palavra os vereadores Dr. José Galvão Moreira Filho, Eduardo Luiz Alves da Silva e Antônio Luiz da Silveira. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, foi o projeto de decreto legislativo número 10/2026 colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade em única discussão. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 11/2026, de autoria do vereador Alcides Belucci Neto, que dispõe sobre a vedação ao exercício de atividades com contato direto com crianças e adolescentes por pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual, crimes previstos na Lei 14.811/2024 e outros crimes correlatos nos estabelecimentos de ensino público e privados do município da Estância Turística de Itu e da outras providências. Em questão de ordem, o vereador Alcides Belucci Neto requeriu o adiamento do projeto de lei por 2 sessões. O requerimento foi aprovado por unanimidade
unanimidade por plenário. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 32/2006, de autoria do vereador do Legal Moreira Filho, que declara atividade pública a Igreja Apostólica Ordinária. Nenhum vereador querendo se manifestar, foi o projeto de lei 32/2006 colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei 34/2026, de autoria da vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, que dispõe sobre a denominação de via pública na Rua 11, no Jardim Montenegro, Rua do Caminho Maria de Queiroz. Nenhum vereador querendo se manifestar, foi o projeto de lei 34/2026 colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 43/2026, de autoria da vereadora Ana Rosa Leopoldo, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a menopausa no âmbito da instância política de Itu e da outras providências. Na chamada dos vereadores inscritos, fez uso da palavra a vereadora Ana Rosa Leopoldo, aparteada pela vereadora Elaine Cristina Vieira. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, foi o projeto de lei 43/2026 colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 48/2026, de autoria da vereadora Elaine Cristina Vieira, que dispõe sobre a instituição do Dia de Mulai, dedicado a homenagear os jovens desta ordem pelo esforço e dedicação à sociedade brasileira e incentivo ao engajamento político e social da juventude. Na chamada, os vereadores inscritos fizeram uso da palavra os vereadores Eduardo Luiz Alves da Silva, aparteado pela vereadora Elaine Cristina Vieira, Patrícia Dal, Paulo Eduardo Andrade Ortiz e Balbina de Oliveira de Paula Santos. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, foi o projeto de lei número 48/2026 colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. E em seguida, o senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de lei número 56/2026, de autoria do vereador Benedito José Donizete André, que dispõe sobre a denominação da via pública Rua 34, do loteamento Jardim Montenegro, Rua Pícaro do Santos Tiago. Na chamada dos vereadores inscritos, fez uso da palavra o vereador Benedito José Donizete André. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, foi o projeto de lei 56/2026 colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Segunda discussão. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei 55/2026, de autoria do vereador Benedito José Donizete André, que dispõe sobre a denominação de via pública, Rua 26, do loteamento Jardim Montenegro e Rua Luiz Vitriello. O senhor presidente solicitou a senhora primeira secretária a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Nenhum vereador querendo se manifestar, o projeto de lei número 55/2026 colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em seguida, o senhor presidente colocou a palavra em permanente por 3 horas e 15 minutos. Fizeram uso da palavra os vereadores Paulo Eduardo Andrade Ortiz, Ana Rosa Leopoldo, Márcio Escola, Patrícia Dá, Eduardo Luiz Alves da Silva, Dr. José Galvão Moreira Filho e Balbina de Oliveira de Paula Santos. Nada mais havendo, nenhum vereador mais querendo se manifestar, às 20 horas e 52 minutos, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão, da qual foi elaborada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente e pela senhora secretária. Excelentíssimo Ofício Legislativo número 603/2006, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores da Instância Política de o vereador Tiago Gonçalves, presidente da Comissão de Ética e Controle Parlamentar da Instância Política de Itu, bem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentado o presente. Denúncia por infração político-administrativa com pedido de cassação do mandato parlamentar. Em face do vereador Moacir Cova, com fundamento no artigo 7º do Decreto-Lei nº 201 de 67, na Lei Orgânica do Município de Itu, no regimento interno da Câmara Municipal e nas normas relativas ao decoro parlamentar. Primeiro dos fatos. Os fatos narrados na presente denúncia extrapolam divergências políticas ou meros episódios isolados da vida privada do vereador judiciário. Trata-se, em verdade, de sucessivas condutas públicas incompatíveis com a dignidade do cargo de vereador, marcadas por comportamento temerário,
exposição de terceiros a risco, utilização inadequada da condição funcional e grave repercussão social, circunstâncias que atingem diretamente a credibilidade dessa casa legislativa perante a população. Os episódios abaixo descritos foram amplamente divulgados na mídia nacional, debatidos publicamente, geram intenso questionamento social acerca da postura adotada pelo vereador, maculando inevitavelmente a imagem pública dessa Casa de Leis. Segundo, os motivos da denúncia. Primeiro, do disparo de arma de fogo em via pública da exposição de civis e animais a risco. O fato central que motiva essa representação é de uma gravidade sem precedentes na história dessa Casa de Leis. O denunciado, agindo com total descontrole emocional e absoluto desprezo pela vida humana, efetuou o disparo de arma de fogo em via pública em local habitado e com circulação de pessoas. Como se vê no vídeo anexado no link-top, os disparos ocorreram na presença de cíveis vulneráveis, incluindo adultos, crianças e até idosos, sendo que um menor precisou de atendimento hospitalar devido ao trauma psicológico causado pela violência da cena. A conduta do vereador afronta diretamente a lógica do Estatuto do Desarmamento, Lei Federal número 10.826/2013. Embora o artigo 6º da referida lei eleite a possibilidade de porte para integrantes de determinados órgãos de segurança pública e categorias específicas, tal prerrogativa jamais deve ser confundida com um salvo-conduto para exercício arbitrário das próprias ações ou para uso recreativo e intimidatório do armamento. O ordenamento jurídico pátrio é claro, o porte de arma é uma concessão estatual vinculada estritamente à legítima defesa ou ao estrito cumprimento do dever legal, situações estas que são completamente afastadas ao visualizar o vídeo do evento em questão. É absolutamente cristalino que não houve qualquer agressão atual ou iminente, tampouco ameaça concreta, que justificasse o emprego de força letal diretamente contra animais domésticos naquele contexto. Pelo contrário, percebe-se que os três estavam se afastando quando ocorreu o disparo. O ato de disparar contra animais indefesos em via pública sem justificativa de legítima defesa não é apenas uma infração ambiental, mas uma demonstração clara de crueldade que choca a moralidade pública. Como representante do povo, o vereador tem o dever ético de observar a legislação vigente e promover a cultura de paz, não a de violência desmedida. Fato é, a gravidade do ocorrido ultrapassa a esfera criminal e atinge o âmago da dignidade parlamentar. O vereador é, por definição, o criador das leis. Ao tornar-se o violador dessas mesmas leis em plena via pública, o denunciado aniquila a respeitabilidade do mandato que exerce. A conduta pública do vereador, marcada por uma atuação exaltada e desproporcional, configura a hipótese de proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, conforme previsto no artigo 7º, inciso 3º, do Decreto-Lei nº 201/1967. Ademais, cumpre destacar que o denunciado não apenas ocupa o cargo de vereador, como também exerce a função pública de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, estando, portanto, submetido a regime jurídico ainda mais rigoroso quanto à conduta esperada. Neste sentido, a Lei Complementar Estadual nº 207/1979, Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, estabelece em seu artigo 62, inciso 5, o dever funcional de desempenhar com zelo e presteza as missões que lhe forem confiadas, usando moderadamente de força ou outro meio adequado que dispõe. A conduta narrada, ao indicar o uso de arma de fogo em contexto incompatível com a moderação exigida, revela evidente afronta a tais deveres, evidenciando incompatibilidade com a função policial e, por consequência, com o próprio exercício do mandato eletivo. Prova cabal da ausência de moderação exigida pela legislação funcional pode ser observada no próprio vídeo do ocorrido, no qual o denunciado aparentemente, sem saber que estava sendo gravado por câmeras de segurança do local. Além dos disparos efetuados em via pública, também apontaram de fogo em direção a um cidadão presente no local, agravando ainda mais a situação a dispor. Corroborando também existe jurisprudência reconhecendo a gravidade de condutas semelhantes que incluem criminal disciplinar ao afirmar que o uso de arma de fogo sob justificativa de afastar animais, quando realizado de forma
imponderada e desnecessária, como aparentemente foi o caso em que ela configura um comportamento reprovável e incompatível com os deveres funcionais, podendo ensejar sanções severas de a perda do cargo. Desse modo, a conduta atribuída ao denunciado encontra reprovação não apenas sob o ponto de vista penal, mas também administrativo, disciplinar e ético, evidenciando manifesta quebra do decoro parlamentar, na medida que revela comportamento incompatível com a dignidade, a responsabilidade e a confiança exigidas do agente político perante a sociedade. A penalidade de cassação é a única resposta proporcional, pois a manutenção do mandato de quem comete disparo de arma de fogo contra animais na presença de famílias constituiria um salvo-conduto à violência e a total desmoralização dessa Casa de Leis. Segundo, da omissão de socorro e da exposição de vulneráveis à violência. Não se limitando ao ocorrido supracitado, durante a ocorrência em razão dos disparos a fogo de jardim, uma mulher idosa caiu ao solo desmaiada, situação que foi ignorada pelo denunciado, que não prestou auxílio imediato nem solicitou socorro médico de maneira adequada, priorizando sua postura de confronto em detrimento do dever humanitário básico. Essa omissão de socorro revela uma postura incompatível com os deveres mínimos de humanidade e responsabilidade esperados de um representante do povo, configurando uma falta grave de decoro na conduta pública. Soma-se a isso o fato de que um menor de idade presente no local precisou de atendimento hospitalar urgente em relação ao abaixo físico e emocional causado pela extrema violência das cenas presenciadas. É inadmissível que um agente político investido de mandato parlamentar exponha crianças e idosos a cenários de pânico e descontrole emocional, agindo de forma contrária ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Estatuto do Idoso, o que fundamenta de forma irrefutável a quebra do decoro parlamentar prevista no artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201, 1967, tendo em vista que é mínimo do vereador agir com o decoro público e respeitar a dignidade da Câmara que representa. Terceiro, das condutas intimidatórias em escolas e unidades públicas municipais. O comportamento intimidatório adotado pelo denunciado não se trata de episódio isolado, mas sim de um padrão reiterado que vem sendo relatado em diferentes locais da administração pública municipal, revelando postura incompatível com a serenidade e urbanidade esperados de um agente investido em mandato parlamentar. Diversos relatos da população encaminhados ao conhecimento público e às autoridades municipais apontam que o vereador Márcio Cota tem interessado em unidades escolares de rede municipal, portando arma de fogo de forma ostensiva sob o argumento de exercer atividade fiscalizatória. O que se verifica, entretanto, é que tal atuação extrapola os limites institucionais da fiscalização legítima, convertendo-se em instrumento de intimidação e constrangimento psicológico de servidores, alunos e pais. Em ambiente escolar, que por sua própria natureza exige acolhimento, proteção e segurança, a presença de um agente político armado gera inevitável sensação de medo e instabilidade, especialmente entre profissionais da educação, em sua maioria mulheres e estudantes, crianças em fase de formação. Há conhecimento de que tal conduta já resultou, inclusive, no afastamento médico de servidora na rede municipal após episódio de crise de ansiedade desencadeada pelo ambiente de tensão provocado pela atuação do vereador. Para demonstrar que tais relatos não se referem a fatos isolados, verifica-se que, recentemente, o próprio denunciado publicou em suas redes sociais vídeo realizando fiscalização em unidade escolar do município, sendo possível observar no lado direito de sua cintura volume que apareça corresponder à arma de fogo que costumeiramente porta durante suas diligências em repartições públicas. O conjunto desses fatos evidencia que não se trata de fiscalização institucional regular, mas de atuação marcada por forte carga intimidatória, em que o poder político é utilizado de forma desproporcional, produzindo efeitos concretos de abalo emocional e desorganização do ambiente de trabalho público. Esse mesmo padrão de comportamento, segundo diversos relatos, também se repete em outras repartições municipais, especialmente em unidades de saúde, onde o denunciado teria adotado a postura de confronto com servidores,
utilizando sua posição para impor constrangimentos e demonstrar autoridade de forma excessiva. Um dos episódios que mais chamou a atenção ocorreu quando o próprio vereador divulgou um vídeo link do tópico 4 em frente à unidade pública de saúde, afirmando que sua vacinação antirrábica estava regular e em dia mais que ele. Ainda assim teria comparecido ao local para receber nova dose imunizante. A situação gerou enorme estranheza, especialmente porque se trata de vacina de aplicação controlada e destinada a situações específicas. O episódio foi interpretado por diversos servidores e cidadãos como demonstração do ambiente de pressão e temor causado pela postura do parlamentar, levantando questionamentos acerca da liberdade e tranquilidade dos profissionais de saúde para recusarem procedimento aparentemente desnecessário diante da presença de agente político constantemente armado e reconhecido por comportamento exaltado e intimidatório. Da mesma forma, registro de atuação semelhante em canteiro de obras e demais espaços públicos nos quais o vereador teria adotado postura de enfrentamento e intervenção direta, ignorando protocolos administrativos e operacionais básicos de o denunciado adentra obras públicas armado em estado de evidente exaltação, gesticulando e elevando o tom de voz contra os servidores e agentes presentes no local, inclusive ao ser informado de que deveria observar requisitos mínimos de segurança por se tratar de ambiente de construção. As imagens divulgadas demonstram ainda o denunciado manuseando equipamentos para os quais aparentemente não possui habilitação técnica ou autorização profissional, utilizando a obra pública como palco para a autopromoção pessoal e divulgação de sua imagem em redes sociais como se fosse diretamente responsável pela execução dos serviços públicos realizados no local. Além da evidente exposição indevida dos servidores públicos presentes que aparecem constrangidos e intimidados nas gravações, a postura adotada reforça a percepção de utilização abusiva do mandato parlamentar para promoção pessoal, imposição de autoridade e intimidação indireta de trabalhadores e agentes públicos. Da mesma forma, esse padrão de atuação também se repetiu em outras ocasiões recentes, envolvendo repartições públicas municipais. No caso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Censur, o vereador Moacir Cota teria ingressado nas dependências internas do órgão sem aviso prévio ou autorização da chefia responsável, adentrando salas restritas, filmando os servidores e o ambiente de trabalho, causando evidente situação de constrangimento. O vereador Moacir Cota, inclusive, encontrava-se armado, o que agravou o clima de intimidação, sendo necessária a intervenção da Guarda Civil Municipal para restabelecimento da ordem. Situação semelhante ocorreu posteriormente na sede do Serviço Funerário Municipal, quando os mesmos parlamentares teriam novamente ingressado nas dependências internas sem comunicação prévia, repetindo a dinâmica de filmagens e também sem consentimento da administração local. O conjunto desses episódios revela evidente desvio da finalidade pública do mandato parlamentar. A atividade fiscalizatória, embora legítima e essencial exercício da vereança, não pode ser instrumentalizada como mecanismo de intimidação, autopromoção social, constrangimento de servidores ou geração de medo no ambiente público. Essa conduta reiterada de truculência afronta diretamente a dignidade da função pública e torna a permanência do denunciado no cargo verdadeira ofensa ao decoro parlamentar, pois aquele que deveria zelar pelo regular funcionamento dos registros públicos passa a contribuir com sua desorganização por meio do medo, do constrangimento e do arbítrio. Quarto, notícias jornalísticas sobre o vereador Moacir Cota. Conforme o conhecimento da população e já noticiado em veículos de imprensa, o vereador Moacir Cota figura em contexto de instauração de diversos procedimentos investigatórios e inquéritos policiais decorrentes de denúncias que lhes são atribuídas, envolvendo a apuração de supostos fatos de natureza grave, incluindo imputações relacionadas a crimes de tortura, bem como outras ocorrências descritas como graves violações de integridade física, e episódios envolvendo mortes ainda sob apuração pelas autoridades competentes. Esse ponto não é trazido aqui como forma de atribuir culpa ou antecipar julgamento, mas para contextualizar o cenário em que os fatos ocorreram, que também faz parte da percepção pública sobre a atuação. O que se observa, no entanto, é que esse contexto acaba se somando aos episódios narrados nessa denúncia, que mostram uma atuação recorrente
em ambientes públicos marcada por abordagens intimidatórias, constrangimento de servidores e uso da exposição em redes sociais como forma de pressão e desgaste institucional. Ou seja, não se trata de um fato isolado, mas de um conjunto de situações que, analisadas num todo, reforçam a necessidade de apuração da conduta sob a ótica do decoro parlamentar e do uso adequado das prerrogativas do mandato. Quinto, da repercussão social e do abalo à imagem institucional da Câmara Municipal. Considerando os fatos narrados, a presente denúncia revela condutas que ultrapassam muitos limites da atuação parlamentar legítima, evidenciando o comportamento incompatível com a dignidade do mandato eletivo e com os deveres éticos inerentes à função pública exercida pelo denunciado. Mais uma vez, repisa-se que não se trata de episódio isolado ou de mera controvérsia política. Os acontecimentos envolvendo o vereador Moacir Cova demonstram um padrão reiterado de atuação, marcado por intimidação, exposição de terceiros a situações de medo e risco, utilização ostensiva de arma de fogo em ambientes públicos sensíveis e adoção de postura agressiva perante servidores, profissionais da educação, trabalhadores e cidadãos em geral. A Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Itu estabelece expressamente em seu artigo 17 que perderá o mandato o vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. No mesmo sentido, a consolidação do regimento interno da Câmara Municipal de Itu dispõe em seu artigo 99. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. A previsão normativa municipal reproduz o artigo exposto no artigo 7, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, segundo o qual a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. A legislação é clara, ao demonstrar que o dever de decoro não se restringe ao comportamento do parlamentar dentro do plenário durante sessões legislativas. O vereador, enquanto representante eleito da população, carrega consigo a responsabilidade institucional inerente ao cargo em todos os espaços de atuação pública. No presente caso, os fatos amplamente divulgados e já submetidos ao debate público nacional evidenciam conduta incompatível com os parâmetros mínimos de equilíbrio, urbanidade e responsabilidade exigidos de um agente público. O episódio envolvendo disparos de arma de fogo em via pública em local habitado, com presença de crianças, idosos e demais civis na proximidade, por si só já revela comportamento absolutamente compatível com a dignidade do cargo parlamentar. A gravidade da situação se intensifica diante dos relatos de omissão de socorro, do abalo causado ao menor que necessitou de atendimento hospitalar, dos indícios de maus tratos a animais, circunstâncias essas que geraram enorme repercussão social negativa e profundo desgaste à imagem institucional desta Casa Legislativa. Além disso, há diversos relatos envolvendo o ingresso ostensivo do denunciado armado em escolas municipais e repartições públicas, sob o argumento de fiscalização parlamentar, criando ambientes de medo e constrangimento de servidores públicos, especialmente professoras e funcionárias da rede municipal. A atividade fiscalizatória constitui prerrogativa legítima do mandato parlamentar, contudo, não pode ser utilizada como instrumento de intimidação psicológica, demonstração de força ou constrangimento de servidores e cidadãos. Também foram relatados episódios envolvendo unidades de saúde e canteiros de obras públicas, nos quais o denunciado teria adotado postura agressiva, confrontadora e incompatível com os deveres de urbanidade e respeito institucional esperados de representantes do Poder Legislativo. O conjunto dessas condutas evidencia o desvio da finalidade pública do mandato e a afronta direta aos princípios éticos que regem a atividade parlamentar. O decoro parlamentar existe justamente para preservar a respeitabilidade da Câmara Municipal perante a população e impedir que comportamentos abusivos temerários ou incompatíveis com a função pública sejam normalizados dentro do ambiente político e institucional. Quando o vereador passa a utilizar sua posição pública não para fortalecer as instituições, mas para gerar temor, constrangimento e instabilidade social, resta plenamente caracterizada a quebra do decoro parlamentar e a incompatibilidade de sua permanência no exercício do mandato eletivo. A omissão desta Casa Legislativa diante de fatos dessa gravidade
comprometeria não apenas a credibilidade do Poder Legislativo Municipal, mas também a própria confiança da população ituana nas instituições democráticas e na seriedade do exercício parlamentar. Terceiro, dos pedidos. Diante de todo o exposto e considerando os fatos graves, reiterados e amplamente divulgados e narrados na presente denúncia, os quais evidenciam condutas absolutamente incompatíveis com a dignidade do mandato parlamentar, requer-se a Vossa Excelência e a este egrégio plenário. A. O recebimento integral da presente denúncia nos termos do artigo 7º, inciso 3º, Decreto-Lei 211 de 67, do artigo 17, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Itu, bem como do artigo 99, inciso 3º, da consolidação do regimento interno da Câmara Municipal, diante da evidente configuração de procedimento incompatível com o decoro parlamentar e da prática de condutas incompatíveis com a dignidade desta Casa Legislativa. B. A imediata leitura da presente denúncia na primeira sessão plenária, subsequente no seu protocolo, submetendo-se a sua admissibilidade à deliberação do plenário na forma legal e regimental. C. Requer-se que, recebida a denúncia por maioria simples, seja imediatamente sorteada comissão processante composta por 3 vereadores desimpedidos, a qual elegerá o presidente e o relator, que o denunciado seja notificado com cópia integral dos autos para apresentar defesa prévia em 10 dias, indicando provas de até 10 testemunhas, garantindo-lhe ampla defesa e contraditório, conforme preceitua a Constituição Federal, o Decreto-Lei nº 201/1967, que todos os atos de instrução sejam precedidos de intimação com antecedência mínima de 24 horas. Que, encerrada a instrução, seja concedido prazo de 5 dias para razões finais. Designada a sessão de julgamento com defesa oral por até 2 horas, assegurada a leitura das peças requeridas, que a votação seja nominal, individualizada por mediação, proclamando-se a cassação pelo voto de 2/3 dos membros. Requer-se ainda a observância do prazo global de 90 dias, contado da notificação do denunciado nos termos do rito aplicado. D. Que sejam oficializadas as secretarias municipais competentes, especialmente a Secretaria de Educação, Saúde e Meio Ambiente, para que indiquem os servidores profissionais e demais pessoas que tenham conhecimento dos fatos narrados na presente denúncia, a fim de serem oportunamente ouvidos pela comissão processante, especialmente acerca dos episódios envolvendo o ingresso ao princípio armado do denunciado em partições públicas, das situações de intimidação e constrangimentos relatadas por servidores municipais, dos fatos ocorridos em unidades escolares e de saúde, dos impactos causados aos profissionais usuários de serviços públicos, bem como dos episódios relacionados aos disparos de arma de fogo e aos possíveis maltratos a animais. Que sejam ouvidas as pessoas que presenciaram os fatos relacionados aos disparos de arma de fogo realizados pelo denunciado em via pública, especialmente os cidadãos que se encontravam no local do momento da ocorrência, bem como eventuais servidores públicos e demais testemunhas que possuam conhecimento direto acerca dos episódios narrados na presente denúncia, a fim de esclarecer as circunstâncias dos fatos, o risco causado aos presentes e os impactos decorrentes da conduta praticada. F. Que sejam juntadas aos autos todas as gravações, reportagens, vídeos, publicações, registros públicos e demais elementos de provas relacionados aos fatos descritos desta denúncia, inclusive aqueles amplamente divulgados em redes sociais e meios de comunicação. G. Que ao final da instrução processante sejam reconhecidas as infrações jurídicos-administrativas praticadas pelo denunciado, consistentes em condutas incompatíveis com a dignidade da Câmara Municipal e ofensivas ao decoro parlamentar, especialmente pela adoção reiterada de comportamento intimidatório em repartições públicas, pelo ingresso ostensivo armado em unidades escolares e demais prédios públicos, pela exposição de servidores, alunos, crianças, idosos e cidadãos em situações de medo e insegurança, pelos disparos de arma de fogo realizados em via pública, em local habitado com presença de terceiros, pela repercussão social extremamente negativa dos fatos, pelos possíveis maltratos a animais. E tendo evidente abuso das prerrogativas parlamentares em desconformidade com os deveres éticos inerentes ao mandato.
H. Reconhecidas as condutas acima descritas, bem como outras eventualmente apuradas no curso da instrução, requer-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 7, inciso 3º, Decreto-Lei 201/67, artigo 17, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Itu, no artigo 99, inciso 3º da Consideração do Regimento Interno da Câmara Municipal, com a consequente cassação do mandato do vereador Moacir Cova, por proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal e falar com rigor em sua conduta pública. E, por fim, requer-se o deferimento de todas as provas documentais, testemunhais, audiovisuais e periciais pertinentes, bem como de quaisquer outras que a comissão processante entenda necessárias para a completa apuração dos fatos narrados na presente denúncia. Vereador Tiago Gonçalves, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Estância Turística de Itu. Anexos, assinaturas digitais, Comissão Processante, Ofício Legislativo 63/2026. Notificação, defesa prévia. Notificado, vereador Moacir Cova, residente, pelo presente, a comissão processante notifica a Vossa Excelência do tempo e teor da denúncia recebida em plenário, 26 de maio de 2026, que segue anexa, para que apresente defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias corridos, contados no recebimento dessa notificação, podendo indicar provas e arrolar até 10 testemunhas com suas qualificações de objeto de prova. A defesa deverá ser protocolada junto à Secretaria da Câmara. Fica assegurado o acesso integral aos autos e a extração de cópias ao acusado ou seu procurador identificado. Cientifica-se ainda que o processo observará o prazo global de 90 dias corridos nos termos do livro aplicado. Donizete André, presidente da comissão, nessa denúncia relatora, Ana Documento. Cópia da denúncia e documentos. Certidão. Certifique do OFEC nesta data, remetiu os autos Comissão Processante 1/2026 ao gabinete do vereador Donizete André, contendo 36 páginas. 8 de junho de 2026, Ricardo Luiz Campos Mendes, secretário-geral legislativo. Ao vereador Moacir Cova, já qualificado no presente procedimento, bem como seus advogados solicitores, requerer a juntada dos documentos de procuração anexo e a concessão imediata de vista integral dos autos, com a devolução do prazo para apresentação de defesa prévia, a partir do momento da concessão, tendo em vista que fora formulado o mesmo pedido de 1º de junho de 2026, sem contudo haver retorno por parte desta comissão processante nem disponibilização de acesso à íntegra do procedimento. Ainda, caso o método de protocolo a ser adotado no procedimento por essa comissão processante seja divergente daquele utilizado de forma ordinária nesta Casa Legislativa, e peço desde já que o peticionário seja expressamente informado a esse respeito. Pede, por fim, que todas as intimações referentes a esse procedimento sejam encaminhadas aos escritores inscritos na OAB, escritório em São Paulo, Roberto Ricomini Vicente, OAB, e Marina Muniz Matos, OAB. Procuração ad judicia et extra. Moacir Cova, brasileiro, casado, investigador de polícia, vereador, nomeia e constitui seus procuradores os advogados Roberto Ricomini Vicente, Marina Muniz de Carvalho Matos, Maria Clara Camilo Castrizana, Diego Vidauri Losecan e Gabriela Palácios Brito, todos integrantes da RPCL Sociedade de Advogados, com os quais conferem os poderes da cláusula ad judicia et extra, bem como poderes especiais para transigir, desistir, renunciar da arbitração, receber e levantar valores para praticar quaisquer atos perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e órgãos da administração pública direta e indireta, particulares ou empresas privadas, em conjunto ou separadamente, especialmente para defender os seus interesses no âmbito de processo de cassação, decorrente de denúncia de suposta infração político-administrativa nos termos do ofício legislativo 63/2026, em curso na Câmara de Vereadores da Instância Turística de Itu.
Essa procuração não tem prazo de validade e poderá ser subestabelecida. Certidão. Certifique do fé que nesta casa foi feito o protocolo anexando petição e procuração aos autos, 8 de junho de 2026, Benedito José Donizete André, presidente da comissão processante, recibo, certifique docência abaixo assinando Maria Cecília Piva. Certidão de vista dos autos, certifique do fé que nesta casa, que nesta data compareceu ao gabinete do presidente da comissão processante, na Câmara Municipal da Instância Política de Tu, a advogada doutora Maria Clara Carneiro Castrizana, na qualidade de procuradora constituída do vereador Macir Cova. A advogada realizou vista integral dos autos de forma presencial no gabinete do presidente, sem retirada dos autos, nada mais ocorreu. Benedito José Donizete André, presidente da comissão processante, recibo de vista, declaro que realizei nesta data, vista integral dos atos do processo de cassação do vereador Macir Cova, no gabinete do presidente da comissão processante, sem retirada dos autos e que nada mais requererei em razão dessa visita. 9 de junho de 2026, doutora Maria Clara Camilo Castrizano. Certidão de solicitação de cópia integral dos atos. 9 de junho de 2026. Certifique do fé que nesta data, durante a realização de vistas dos autos do gabinete do presidente da comissão processante, a advogada doutora Maria Clara Carneiro Castrizana, procuradora constituída do vereador Macir Cova, nos autos do processo de cassação, instaurado pelo ofício legislativo 63/2026, solicitou cópia integral dos autos verbalmente de forma presencial. O pedido foi recebido e será submetido à deliberação do presidente da comissão processante para o devido despacho. Recibo de ciência, declaro estar ciente do teor dessa certidão e confirmo que solicitei nesta data, de forma presencial, cópia integral dos autos do processo de cassação do vereador Macir. Comissão processante, 9 de junho de 2026, pedido verbal de cópia integral dos autos formulados pela doutora Maria Clara Carneiro, procuradora constituída pelo vereador Macir Cova. Vistos, conforme certidão lavrada nessa data, a procuradora constituída nos autos solicitou cópia integral do processo de cassação, ofício legislativo 63/2026. Primeiro, do deferimento. Define o pedido de cópia integral dos autos nos artigos 5º, inciso 4º, Decreto-Lei 201 de 67, que assegura ao denunciado e a seus procuradores o direito de acompanhar todos os atos do processo. A reprodução será providenciada pela Secretaria dessa comissão no prazo de 2 dias úteis. A retirada de cópia se dará exclusivamente de forma presencial no gabinete do presidente da comissão processante, mediante breve agendamento pelo telefone e assinatura de recibo de entrega. Os custos de execução correrão por conta da parte requerente. Intime-se a procuradora constituída, Benedito José Donizete André, presidente da comissão processante, termo de ciência e recebimento de intimação. Declaro ter recebido cópia e dou plena ciência de seu teor, especialmente quanto ao prazo de 2 dias úteis para a disponibilização da cópia e as condições de retirada presencial. 9 de junho de 2026, doutora Maria Clara Carneiro Castrizano. Recibo de entrega de cópia integral dos autos, 9 de junho de 2026. Certifico e dou fé que nesta data foi entregue à advogada doutora Maria Clara Carneiro Castrizano. Procuradora constituída do vereador Macir Cova, cópia integral dos autos do processo de cassação instaurado pelo ofício legislativo 63/2026, conforme deferido pelo presidente dessa comissão processante. Total de folhas entregues: 41 folhas, correspondendo à cópia integral do processo. Benedito José Donizete André, presidente da comissão processante, recibo da advogada, declaro ter recebido nesta data a cópia integral dos autos do processo de cassação do vereador Macir Cova, composta de 41 folhas, numeradas e rubricadas, nada tendo a reclamar quanto à integridade e completude do material entregue 9 de junho de 2026. Solicito ao senhor segundo secretário que assuma a leitura.
Despacho Comissão Processante. Petição protocolada em 8/6/2026 pelo escritório Ricomini e sede Advocacia em nome do vereador Moacir Cova, denunciado nos autos do processo de cassação instalado por força do ofício legislativo 63/2026. Vistos. Trata-se de petição apresentada pelos advogados Roberto Ricomini Picelli e Marina Muniz, R. de Campos de Matos, do escritório Ricomini Picelli Advocacia, constituído pelo vereador Moacir Cova por meio de procuração juntada aos autos, contendo os seguintes requerimentos. Juntado no instrumento de procuração, concessão de vista integral dos autos, confirmação do prazo de defesa prévia e definição do método de protocolo adotado por essa comissão. Decido. Na juntada da procuração. Defiro a juntada do instrumento de procuração apresentado, ficando reconhecida, a partir desta data, a constituição dos advogados acima qualificados para representar o vereador Moacir Cova em todos os atos desse processo, do prazo da defesa prévia. Nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 1967, o prazo de 10 dias para apresentar a defesa prévia é contado a partir da data da ciência do notificado. Tendo o vereador Moacir Cova sido notificado e dado ciência com entrega de íntegra do processo no dia 2 de junho de 2026, o prazo de defesa prévia vence no dia 12 de junho de 2026, data até a qual deverá ser apresentada a defesa prévia, com indicação de provas e votos de testemunhas até 10 termos legais. Na vista dos autos. Refiro a vista dos autos dos advogados constituídos, considerando que o presente processo tramita em sigilo administrativo e meio físico exclusivamente. A vista se dará de forma presencial no gabinete do presidente da comissão processante, situado na Câmara Municipal da Instância Turística de Itu, sendo necessário prévio aviso ou agendamento sem possibilidade de retirada dos autos. Para agendamento, os patronos deverão contatar previamente o gabinete da presidência dessa comissão pelo telefone 4403-9300, nos horários expedientes na Câmara Municipal, do protocolo das peças. Protocolo de quaisquer peças, documentos ou petições referentes a esse processo deverá ser realizado exclusivamente de forma presencial junto ao gabinete da presidência da comissão processante ou secretaria da Câmara Municipal nos horários expedientes da Câmara Municipal, não serão feitos protocolos por via eletrônica, postal ou qualquer outro meio que não presencial, em observância ao sigilo administrativo que rege esse tipo. Em time de seus advogados constituídos o teor desse despacho, mediante entrega de cópia com o respectivo termo de ciência e recebimento de intimação abaixo. Certidão. Certifico do OFEC que nessa data foi despachado, recebido e juntado os autos de petição e procuração apresentados pelo escritório Ricomini e sede a advocacia em nome do vereador Moacir Cova, conforme certidão narrada pelo presidente da comissão processante. Despacho. Tomei ciência nessa data da decisão proferida pelo juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Itu, doutor Fernando Costa Viana, nos autos do mandato de segurança em 10 de junho de 2026. Em cumprimento determinado, esta presidência da comissão processante acata integralmente e de imediato os termos da decisão liminar. Em atenção ao da decisão, fica desde já derrotado o sigilo administrativo anteriormente decretado sobre o presente processo de cassação de mandato, deixando claro que, conforme a ata do dia 2 de junho de 2026, o sigilo imposto inicialmente não publicizar os processos autos, dando completa e total ciência dos trâmites ao denunciado e seus procuradores. Em cumprimento ao dever da decisão, determino que seja feito o levantamento e ajudada a este processo de todos os documentos e peças que instruem o presente feito. Do Leste Natal? Sim. Isso agora é a vereadora Paulina. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir ao vereador Moacir que nós temos
na verdade, são 1.800 folhas a serem lidas. Temos aqui várias folhas que são importantes e obrigatórias do processo. Então, em respeito às pessoas que estão em plenário, em respeito à Guarda Municipal que estão em pé, em respeito aos funcionários, em respeito ao secretário que está lendo, o Tiago, e também em respeito à vereadora Elaine, os funcionários também vão fazer hora extra. Enfim, eu gostaria de pedir ao vereador Macir, se ele concordar, é o direito dele, entendeu? Eu aqui já falou para ele que não, já deu a dica, mas eu volto a repetir, em respeito a todos que estão aqui, aos funcionários. Como disse, existem as folhas obrigatórias do processo, mas a maioria, elas se repetem. Tudo bem, eu entendo perfeitamente que vocês estão aqui, não tem problema nenhum, por mim também, por nós não, simplesmente respeito às pessoas que não são até obrigadas a ouvir coisas repetitivas. É um pedido que eu faço ao vereador, que ele tem o direito de não concordar. Então, é esse pedido que eu faço. Só mais um item. Não pode interromper a sessão, então nós vamos ficar aqui diretamente até mais tarde, até a noite, até amanhã, porque são 1.800 páginas. Obrigada, presidente. Você tem consultório, né? Você cobra a solicitação da vereadora para receber. Senhor presidente, bom dia novamente aos presentes. Discordo, porque cada um que está aí pode se levantar, revezar, pode ir para casa, pode comer, pode voltar, os policiais municipais podem se revezar. A gente vê aí, frequentemente, tribunais de júri durarem 5 dias, os jurados, juízes, promotores ficam lá dentro. Então não tem por que a gente ter tanta pressa. Vamos ver o processo, o povo tem que saber o que está sendo julgado. Então, não sei porque o vereador está preocupado com o tempo, com coisa importante. Nós ganhamos para isso. Então, vou ficar aqui, vou trazer minha comida, vou comer aqui, não tem problema nenhum. Muito obrigado. Dessa presidência registra para os executivos que o presente processo de cassação de mandato permite atos físicos sendo esse o serviço próprio. Os demais documentos que subsidiam a operação, incluindo aqueles produzidos no âmbito da Comissão de Ética e decoro desta Casa Legislativa e os protocolados junto à Câmara Municipal, são digitais, públicos e acessíveis no sistema oficial do protocolo desta Casa, não havendo qualquer restrição ao seu acesso, conforme informado no julgado do Judiciário no dia 9 de junho de 2026. O processo conduzido por essa comissão processante é distinto e independente do procedimento que tramitou perante a Comissão de Ética e Decoro, não havendo entre eles entidade de risco ou competência, motivo pelo qual não haviam sido juntados os presentes autos. Em nenhum momento essa presidência agiu com o propósito de licenciar, dar ou retardar o exercício de direitos de decisão judicial, tendo todos os pedidos formulados pelos patrões constituídos sido prontamente atendidos. Com presidência, Benedito José Donizete André. Ofício da Comissão Processante. Solicitação da cópia integral dos autos do procedimento apuratório instaurado pela Comissão de Ética e decoro parlamentar contra o vereador Mastir Cova, juntada ao processo de cassação de mandato instaurado pelo Ofício Legislativo 63 de 2026. O vereador Benedito José Donizete André, da qualidade de presidente da Comissão Processante constituída para a apuração das infrações políticas administrativas imputadas ao vereador Mastir Cova, venho respeitosamente solicitar à Vossa Excelência a remessa de cópia integral dos autos do procedimento apuratório do mesmo vereador citado, que tramitou perante a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa Legislativa, incluindo todos os documentos que instruíram a defesa preliminar apresentada às manifestações e pareceres produzidos. A remessa se faz necessária para o cumprimento da decisão liminar
conferida nos autos do mandado de segurança para a terceira vara civil da comarca de Itu, que determinou disponibilização integral dos autos ao denunciado, aos seus advogados constituídos, bem como para a correta instrução do presente processo de cassação de mandado, certo como entendimento tecidos constantes dos protestos de estima e consideração. Benedito José Rosete André. Recibo de entrega de documentos. Certifica no PEC dessa data a comissão processante constituída para a apuração das infrações políticas administrativas imputadas ao vereador Silcova, recebeu do gabinete do vereador Thiago Gonçalves, presidente da Comissão de Ética e Corpo Parlamentar, cópia integral dos autos do procedimento apuratório instalado pelo ofício legislativo 43/2026, com cópia de 176 folhas, pelo julgado ao processo de cassação de mandato instalado pelo ofício legislativo 63/226. Solicitação de providências em encaminhamento à Comissão de Ética. Senhor Presidente, representando cordialmente veio por providência solicitar a adoção de providências por parte dessa presidência como devido encaminhamento à Comissão de Ética desta Casa diante dos fatos amplamente divulgados e de conhecimento público envolvendo conduta atribuída ao vereador interesse desse Poder Legislativo. Em ocorrência registrada em via pública, cumpre destacar que o episódio ganha especial relevância institucional, na medida em que o agente envolvido afundou a função de vereador com o exercício do cargo de Polícia Civil, circunstâncias que elevam o nível de exigência quanto à sua conduta, sobretudo em situações que envolvam atuação operacional e o uso da força. Conforme amplamente noticiado, o fato ocorreu no contexto de abordagem via pública, oportunidade em que o agente no exercício da atividade típica de segurança pública adotou conduta que vem sendo objeto de intensa repercussão social, especialmente quando envolver disparo de arma de fogo em ambiente com circulação de pessoas e presença de animal. Diante desse contexto, é inequívoco que a situação transcendente à esfera individual, alcançando reflexos diretos da imagem institucional dessa Casa de Leis, uma vez que envolve o membro do Legislativo em circunstâncias que demandam avaliação sobre prisma ética, funcional e comportamental nos termos das normas regimentais. Registre-se ainda que este gabinete vem sendo amplamente acionado por ministros, lideranças e representantes da causa animal, os quais cobram providências no posicionamento institucional compatível com a gravidade dos fatos. Nos termos do regimento interno desta Casa, compete à Comissão de Ética Parlamentar análise de condutas que possam, em tese, configurar incompatibilidade com o decoro parlamentar, especialmente quando tais condutas repercutem no âmbito público e atingem a confiança da população na atuação de seus representantes. Salvo-se que o presente expediente não antecipa